Então, maravilhosa, né? Para começar, só vou dar um overview assim, né? Como eu cheguei até você, como a gente meio que se conectou, porque como eu falo aqui, né? Todo mundo que está aparecendo foram meio encontros que se encontraram, assim, pessoas super alinhadas que estão no campo. E, gente, coincidentemente, quer dizer, não coincidentemente, a sincronicidade, eu tinha entrado em contato com a Edna em abril do ano passado, porque eu tinha visto um dos círculos dela aqui em Londres. E na época não ocorreu, e agora eu entendo por que não ocorreu, porque eu não estava pronta ainda. E recentemente, né, a gente meio que se achou de novo no Instagram. Aí eu, bem cara de pau, ela tem que pensar, ela tem que estar aqui, né? Falar do De Volta a Mim, porque Edna, antes que você se apresente, eu acho que você, mais do que ninguém, assim, o trabalho que você está fazendo, esse trabalho de retorno, né, que a gente vai estar falando sobre ele hoje, né, da mulherada, né, de volta à conexão, né, com a feminilidade, com a energia feminina, com a energia, com o sagrado feminino. E agora, meu amor, eu quero que você se apresente, por favor. Então, eu me chamo Edna, sou gaúcha, adoro um chimarrão. Faz 5 anos que eu tô morando aqui, né? E desde que eu cheguei aqui em UK, eu já comecei a trabalhar com o feminino, né? Com o sagrado. Claro, e entre Covid, né? E vida, eu já comecei a trabalhar com as medicinas, né? Então, assim, mas primeiro me curando, primeiro me reconectando, né? Então, eu sou formada em muitos cursos, né? E hoje eu faço um combo de tudo, sabe? Eu tiro um pouquinho de cada um, vou experienciando, né? E de tudo que eu vivi também, né? De tudo que eu já experienciei e sinto o que fica melhor para minha cliente, né? Porque na escuta eu sinto e converso e vejo se isso faz sentido para ela também, sabe? Porque eu acho que isso é a nova era, sabe? É o sentir, é o silenciar, é o escutar, é o estar ali para o outro, né? Então, assim, com toda a carga que eu já tenho, né, de conhecimento, eu consigo fazer uma transformação mesmo, assim, sabe? É profundo, é profundo. E cada vez que eu me especializo mais, cada vez que eu busco, né, me conhecer melhor, mais eu consigo abrir, sabe? Mais eu consigo expandir para que essas mulheres possam chegar até mim. Sabe? É muito lindo, é muito mágico. Eu vivo essa magia diariamente, sabe? É Eu lindo. amo o que eu faço. Ai, Edna, falei, quando a gente se falou assim pela primeira vez, já me apaixonei de cara, né? E como você falou, aí tocou, né? O que a gente cura é o que a gente acaba ajudando os outros a curarem, né? E minha linda, você faz um pouco de tudo. E assim, uma coisa que eu fiquei muito mais apaixonada ainda, que foi tanto das terapias que você faz. Eu já conheci algumas e, né, falar com você foi meio que reconectar um pouco de novo. E quando é que, assim, antes da gente começar, quando é que você sentiu o chamado, que você sabia, não, é com isso que eu vou trabalhar? Quando eu comecei a me cuidar, quando eu comecei a me curar, sabe? Porque eu pensei assim, meu Deus, como assim as outras mulheres não sabem disso, sabe? Como assim eu não sabia disso antes? Porque se eu soubesse, por exemplo, uma coisa simples do dia a dia, os nossos ciclos, a gente vive 4 arquétipos todos os meses, sabe? E é muito interessante que se a gente aprendesse isso lá na escola, caraca, a nossa vida ia ser tão melhor, tão mais leve. A gente ia descobrir que a gente não era louca, que a gente só tava de TPM, sabe? Que mais Verdade. uns, que mais uns dias isso já passava, sabe? Hoje a gente tá vivendo uma carência, né? Mas é só naquele período, né? Que quando a gente está menstruada, a gente precisa ficar na caverninha, né? A gente precisa ficar ali, ó, ouvindo a nossa anciã, que é a nossa voz interna, sabe? A nossa lua chega e a gente tem que se ouvir, a gente tem que se cuidar, a gente tem que fazer uma coisinha gostosa pra gente, a gente tem que ficar mais tempo em casa, a gente tem que dizer não,
sabe? Para muita coisa. Porque quando a gente diz não para o outro, a gente está dizendo sim para a gente. A gente tem que entender isso e que a gente não está ferindo o outro. A gente está se ferindo quando a gente não se respeita, né? E tudo se alinha, sabe? E quando eu aprendi isso, tipo assim, eu tinha uma TPM absurda, absurda. Mas o que que acontecia? Parecia que era o mês inteiro. E sempre foi assim a minha vida toda. Eu vivia explodindo. Mas por quê? Porque eu não falava, né? E daí deixava pra falar justamente quando estava de TPM, mas eu nem sabia o que era TPM, eu nem sabia o que era aquilo, né? Então, assim, quando eu descobri, que foi depois de adulta, né? 20 e poucos anos que eu fui descobrindo, eu digo, meu Deus, como assim? Né? Isso tem tratamento, E né? A uma gente. coisa que eu acho que é o mais sensacional também, como você falou, tudo isso, né, Edna, é sabedoria ancestral que a gente não foi ensinada. E até tem vários dados, né, hoje em dia, que fala da saúde da mulher, né? Quantos documentários a gente vê? Geralmente são homens, né, nas pesquisas, trabalhando com isso. E, assim, vários problemas. Eu acho que até aqui no Reino Unido, se eu não me engano, a saúde da mulher começou a ser incluída em todo o curso de medicina, sei lá, recentemente. Alguns cursos não tinham nada, falando de nada, né? Que até tinha brincadeira, se fosse, né, o homem, né, para fazer, e como você falou, essa questão dos ciclos, que eu me identifico completamente. Eu programo minha vida total ao redor dos meus ciclos. Minha vida, meu trabalho, e dá muito mais energia pra gente, né, minha linda? Pra gente ter uma vida mais equilibrada, mais alinhada. E talvez se a gente tivesse esse conhecimento, uma outra coisa que eu penso assim também, se nós tivéssemos sido ensinadas esse conhecimento na escola, né? Não Uhum. teria tanto a coisa de procurar fora, né? Porque mexe com a autoestima, mexe com o amor próprio. Eu acho que talvez a indústria da beleza não existiria, assim, sabe? De não vou fazer plástica para isso, não, eu me odeio, né? A gente, será, talvez, né? Ia aprender a se amar mais desde pequenininha, né? Não se odiar como a gente é ensinada, né? Sim, e é muito importante também os meninos saberem, para eles saberem respeitar o nosso momento, sabe? Então tinha que ser ensinado desde a escola, porque ia ser outros relacionamentos, né? Conscientes. Olha que lindo que vai ser. Não, espero, eu rezo para que isso aconteça, Vai, meu sabe? amor, porque você já é Vai. parte da missão, já somos parte da missão. E minha linda, assim, para você, né, como a gente anunciou na live, para mim você é mulher medicina total. Para você, o que que é ser uma mulher medicina hoje? Então, é saber, né? É saber se cuidar, é saber se amar, sabe? E trazer a sua voz com leveza, não com obrigação, sabe? É andar na. Eu ando assim, né? A minha vida é assim, eu não tenho planos para o futuro, assim, sabe? Eu ando conforme o chão vai se abrindo, sabe? Eu vou dando os passos e o universo vai dizendo, ok, é isso que tu quer mesmo? Bora. Eu aprendi a viver assim, sem controle, sabe? Então, assim, para mim, a minha medicina é essa, sabe? De deixar fluir, deixar tudo fluir, tudo na minha vida flui e eu recebo com gratidão, sabe? Então, assim, acho que essa é a melhor parte, a dádiva maior, sabe? Soltar o controle. Porque eu sempre fui muito E, controladora. e é o mais difícil, né, gata? Soltar o É, controle, mas é quando até física quântica, todo mundo fala, né? Solta, né? Com tudo, só. E, solta. e tudo Uhum. acontece. É incrível. A mágica vem, sabe? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso fazer esforço. Vou te contar que assim que eu comecei os círculos, eu ficava muito preocupada com roteiro, com, sabe, com aquela coisa, o que que eu vou fazer primeiro, o que que eu vou fazer depois, e eu fazia, e era lindo, só que eu saía exausta dos círculos. Aí de uns tempos, sei lá, uns 2 anos pra cá, eu aprendi a soltar. Se tu me perguntar, eu sei que vai ter círculo mês que vem. Se tu me perguntar agora, dia, o que que vai ter, eu não sei. É o que vim. É o que o campo apresentar. É o que as meninas apresentarem. É o campo que vai me dizer. Com as mulheres chegando, sabe? E aí o que que vai acontecer lá? Também não sei. E assim, ó,
é tudo canalizado, é tudo. Eu só, sabe, eu só estou lá servindo. Eu só estou lá servindo. E é muito lindo. É muito lindo. Quero que um dia tu vá para te entender o que eu tô falando. Eu vou, quem mais vai sou eu. E eu ia falar também, né? Você já me levou à minha próxima pergunta, né? O que você falou é Ah, perceber, né, Edna, na intuição aí que você indo, só chegando, você acaba percebendo, né, como é o corpo, né, um templo e um canal de sabedoria, né? E eu acho que quando a sim, gente entende total. os ciclos, sabe que tudo vai passar, né, também, né? Os meus projetos, eu recebo todos eles, eu canalizo eles na minha anciã. Porque é quando eu fico em silêncio e quando eu me escuto, quando eu tenho um canal aberto entre céu e terra. Porque é nesse momento que a gente se realinha. A gente é muito fantástica, a mulher é muito fantástica, ela é um portal completo, né, entre o céu e a terra. Nós damos vida, né? A gente que traz o ser humano para o mundo, né? E quando a gente tá nesse período, né, a gente tem o luto de não ter criado uma vida. Então, por isso da caverna que a gente precisa, para o nosso corpo se restabelecer, né? E ao mesmo tempo a gente está conectada. Então é só silenciar, se escutar, né? Porque vem, eu tenho essa mentoria que eu estou fazendo agora com os Ione Eggs, eu escrevi ela, o início dela, o nome principalmente, há 2 anos atrás, o passo a passo. Só não sabia que ia ser com os Ione Eggs, daí eu coloquei os Ione Eggs junto. Mas assim, foi num momento de ancião, foi num momento de escuta, Que é a de nossa lua pura nova, conexão. né? Que é a nossa lua nova, né, meu amor? Tudo meu também. Para começar, plantar, né, a sementezinha lua nova, né? Para lançar, né, na lua cheia. Isso é muito lindo, como é que a gente chama? Ciclicidade, né? Ciclicidade, Sim. né? Que tá Uhum. lá. Ai, deve prestar atenção. E você falou, né, da terapia. Para mim, né, eu já fiz também uns anos atrás do Ione, né, da terapia dos Ione Eggs. Fala mais um pouquinho, porque assim eu lembro o choque, né, de todo mundo. Eu falei, Ó, gente, eu eu não vou, sabia eu que vou essa mexer um técnica. pouquinho a câmera, que eles estão tudo aqui do meu lado, tudo me olhando. Olha que lindos. Eita, Olha olha, ali. coleção, adoro. Já estão tudo prontinho já para as meninas para semana que vem. Oh, meu Deus. E, e a gente vai começar, né, com a Jaspe, né? E daí, assim, tem muita pergunta, porque assim, como é que eu faço? Ah, é só comprar o ovo e olhar na internet e pronto, vai fazer. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, porque assim, tem todo um cuidado, né? Que nem a gente vai se preparar um mês para receber os eggs. A gente vai purificar o nosso corpo, a gente vai desinflamar o nosso corpo, vai ser um mês de detox uterino. Então, nós vamos fazer práticas, né, de vaporização uterina, de escalda-pés, de banho, sabe? Para cada lua daquele mês, que a gente já vai começar agora dia 26, a gente tem o chá específico para limpeza dos órgãos, porque daí cada semana você vai estar limpando, por exemplo, primeira semana, rins e coração. Depois você vai estar limpando fígado e bexiga. Sabe? Os chás perfeitos e a comida que você vai poder comer naquela semana. Então a gente faz toda uma limpeza, né, do sangue também, porque nisso a gente limpa o sangue, daí já vai ver que já não vai ter cólica, né? Porque isso influencia muito. A nossa alimentação influencia muito, né? O corpo fala, né? Então a gente faz essa desintoxicação para daí sim abrir os portais para receber o Ione Egg, né? E é tudo muito lindo, porque é 3 meses de tratamento com ele. E eu senti de trazer um floral de rosas para Ai, que cada um dos meses. Daí tem as mães estelares, né? Olha que lindas. gente, Ah, daí tem a Quanin, a Saracali, a a Afrodite, Amanda super empolgada já, gaúcha, arrasou. Tara, a Maria Madalena, a Star, a Inanna, Kali, Sofia, Ixicacau, Isis e Mãe Maria. São as 12 deusas estelares, né? As mães estelares. E daí, para cada uma delas,
tem um floral específico e um perfume específico. Que coisa linda. E daí eu vou tá entregando. Elas vão tirar a sua cartinha, né? A cada mês, tira a carta e eu vou estar entregando o floral daquela mãe, que é ela que vai estar acompanhando também toda a cura, né? Porque como foi pra mim, eu fiz sem o floral, né? Então, assim, ó, é um conhecimento a mais, é um carinho a mais que eu tô levando para as minhas clientes, né? Para mim, a Jaspe, ela me deixou na caverna no primeiro mês. Segundo mês, ela cortou tudo que não se alinhava mais comigo. Foi uma limpeza que tu não tem noção. Foi limpeza de Instagram, foi limpeza de grupo, foi limpeza, nossa, de casa, doei roupa, sabe assim, ó, foi uma transformação total. E daí no terceiro já foi mais leve, mas daí alinhou tudo. Aí foi o impulso. Aí eu fui pro Brasil, sabe? Daí eu tinha que ir, ela alinhou, ela me alinhou, ela me botou propósito, sabe? E, tipo, tudo transformou. Tudo, eu sou apaixonada, apaixonada por essas gemas, apaixonada. E o que eu ia E, falar também, né? Que eu acho que muita gente não sabe, né? Que é no nosso útero que a gente guarda todos os nossos traumas, né? Como mulher, né? Os nãos, que é uma forma de purificação, né? Fala mais um pouquinho, maravilhosa, você aí. Conta, 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 porque eu também eu acho assim fascinante. sim, o nosso útero guarda todas as memórias, inclusive das nossas ancestrais. Então, muita coisa que a gente vive aqui hoje, às vezes que a gente sente, nem é nosso, é delas, né? Então, o que que acontece? Com as práticas, inclusive, que a gente já vai estar fazendo, né, que é a vaporização uterina e tudo mais, vai limpando todas as memórias do nosso útero, né? Dependendo da erva que tu vai usando, ela vai entrando e ela vai fazendo uma limpeza profunda, né? Ancestral. Porque desde todo sempre, lá nos primórdios, elas já faziam isso. A gente perdeu isso, né, por muitos anos. Quando veio o patriarcado, tirou tudo, né? Então agora a gente está se redescobrindo novamente, buscando essas medicinas, né? Reconectando de novo com as nossas ancestrais, né? E fazendo essas limpezas que são muito importantes, porque imagina só, quando a gente, antes da gente nascer, né? Quando a nossa mãe estava no ventre da nossa avó, a gente já estava lá dentro da nossa mãe, porque quando o bebezinho ele já é gerado com todos os óvulos. Então eu já estava lá, eu já era um óvulo da minha mãe. Isso é muito lindo. Então, muitas vezes a gente nem sabe. Graças a Deus, as minhas vozes estão vivas, né? Já tive o privilégio de fazer círculo com elas. Ai, que coisa Então, linda! Tem que contar tudo, pai, meu Deus do céu. Vamos ficar aqui o dia todo. Gente, que potente isso, Então, nossa. assim, às vezes é muito importante, se tu tem a tua avó materna viva ainda, converse com ela para saber como é que foi a gestação da tua mãe. Porque ali tem importantes informações, porque tudo que tua mãe sentiu, tu também sentiu, porque tu estava lá, sabe? Então, assim, quem tem é muito importante, sabe? Pega e faz um caderninho, escreve os detalhes importantes, como é que foi, se foi tranquila, ou se teve abandono, ou não, ou o vô foi tranquilo, né, cuidou da avó. Como é que foi, sabe? Porque isso tu vai descobrir muita coisa que tu carrega, que tu copia, que, sabe? Inconscientemente, muitas vezes, Exatamente. né, Edna? A maioria das vezes. Porque a gente nem sabe, né? Que a gente estava lá dentro do útero da nossa avó. Se tu E for pensar assim, ó, né? e é engraçado, eu acho que, assim, principalmente nas terapias holísticas, né, do feminino, que a gente também escuta muito, né? A gente se cura quando a gente começa esse trabalho, cura a linhagem, né, que veio e a linhagem que tá vindo também, né? Porque tá meio que Ah, limpando esses, né, os escombros que estão lá, né, também. uhum. O que os nossos ancestrais querem é que a gente faça diferente. Querem que a gente seja feliz. Eles já fizeram tudo por nós. A gente tem que honrar sendo feliz. E olhar para frente, não olhar para trás. Pra trás. Sabe? Então, assim, a nossa vitória é a vitória deles. E quando a gente deixa de fazer porque a gente acha que a gente não vai mais pertencer, né? Porque é isso que acontece, e é tudo inconscientemente, ou quando a gente repete,
os ciclos para pertencer, é onde a gente erra, é onde a gente peca, né? Mas isso tudo é através de, não adianta, é através de conhecimento, é através de estudo, é através de autoconhecimento, né? Então, voltando para Zione, a gente tem pontos dentro da nossa vagina, né? Que elas delicadamente elas vão tocando e elas vão liberando esses pontos. Então, muitos traumas, Hum. abusos sexuais, sabe? Tudo que tá ali guardadinho, o egg vai lá nesses pontos e vai tocar, vai massagear esses pontos e ele vai ir trabalhando. O que que acontece? Além do sentimento, né? A gente sonha muito. E tudo é revelado através dos sonhos, porque os sonhos são assim lúcidos. Nossa, deu acordar chorando muitas noites. Aquilo era muito, sabe? Muito forte. Daí sai aquele sentimento para fora. E daí, opa, peraí, o que que eu tô sentindo? Não, o que que é isso aqui? Peraí, vamos ver, vamos olhar, sabe? Para mim, teve uma noite, eu já trabalhei com quartzo rosa, né? Que é assim, é amor, né? É amor. Mas antes de vir o amor, tem que sair para fora toda a raiva. Foi Fazer o a que ele fez limpeza, né? comigo. Fazer a limpeza, né? Eu pensei assim, tá bom, depois da Jade, vamos lá para um quarto rosa, para um amorzinho, né? Vamos aproveitar esse momento, a casa tá limpa. Na primeira semana ele me deu assim, ó, um banho, porque eu não tava de TPM, mas parecia estar. Eu digo, meu Deus, como assim? Eu acabei de menstruar, como, né? Eu digo, que sentimento que é esse? E eu não havia ligado, porque eu, para mim, pensei assim, né, é amor incondicional, não tá funcionando isso. Eu digo, o que que tá acontecendo? Aí, numa noite, veio um sonho muito forte lá do meu passado, lá do que aconteceu comigo no meu casamento, e veio aquele sentimento de raiva, de ódio, sabe? Eu acordei assim com um sentimento muito feroz. Eu digo, meu Deus, eu sei o que está acontecendo. Aí eu fiquei uma semana com aquilo no campo, porque veio para fora, veio para curar. Então eu tenho que olhar. Porque eu achei que já estava curado. Eu digo, não, peraí, é uma oitava acima, né? Peraí. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre, né? Sempre, sempre, a gente sempre passa, mas a gente sempre passa e fica pouco tempo, graças a Deus, né? Que a gente não se demora mais tanto, mas a gente tem que olhar, vai doer? Dói, a gente sente tudo de novo? Sente, mas é um curto tempo, né? Daí aquilo me impactou, daí eu entendi que, ok, antes de vir o amor, eu preciso estar com a casa limpa. Então agora ele tá tirando tudo pra fora. E daí foi o que ele fez. Ele tirou tudo pra fora, tudo. Então eu passei assim, ó, o primeiro mês no ódio. Foi bem assim, sabe? Veio muita coisa, muita, e ninguém podia falar comigo. Eu achei super interessante. Ninguém podia falar comigo, tipo, sabe? E eu trabalhava e aquela coisa e aqui. E depois o segundo e o terceiro mês foi aliviando, foi aliviando. Daí quando chegou lá no terceiro mês, aí eu tava um amorzinho. Tava amando todo mundo, tava amando a vida, amando todo mundo, né? Ai, meu Deus, mas Sim. nossa. Mas é muito mágico, sabe? Porque a gente não, cada ser é único, a gente não sabe o que vai esperar. Isso aconteceu comigo, mas, por exemplo, contigo pode ser um outro rolê completamente diferente, porque é tudo de acordo com os teus, com as suas crenças, né? Né? Com que aquilo tudo de ti que se criou, né? Desde de pequenininha, tudo que tu carrega. Então Engraçado. Que pra mim, assim, eu tive experiência com. Na época que eu entrei no Tantra, mais ou menos, uns anos atrás, eu tive experiência com a Jade, com o quartzo rosa e com a ametista também. E eu tô foi fazendo uma ametista. época com a ametista. E foi uma época assim, nossos sonhos quando eu tinha a ametista eram os sonhos mais loucos, assim, mas assim, pra mim, eu tava numa fase que eu meio tinha eu tinha um pouco perdido a minha voz, sabe? Eu tava trabalhando num ambiente muito masculinizado, com o lado masculino muito ali, e as mulheres meio que tinham se calar. Gente, eu comecei essa terapia.
E é engraçado que a maioria das minhas amigas ria, achando a coisa mais tirando onda, não sei o que. Eu falei, não tô nem aí, que eu sou dessas também, sabe? Eu não quero nem saber. Beijo e um abraço, que se ressoa com o meu coração, se eu acho que tá fazendo bem. E Edna, foi assim um período que eu redescobri minha força com uma potência, sabe? Cheguei, ressurgi, cheguei, e assim agora. E eu não tenho, assim, acho que para mim é uma das ferramentas mais potentes, né? Se você pensar no cristal, não sei qual é o dado, sei lá, é 3 metros, né? Que a gente reverbera quando você tá com cristal. E eu lembro quando eu tava com cristal dentro, gente, a energia é uma coisa muito louca, né? É, é bem fantástico mesmo. Eu uso, né? Eu fui ensinada, que eu fiz o curso, né? A gente usa ele só durante a noite. A gente não utiliza ele durante o dia, a não ser que ele não saia, porque a gente não tira ele, ele sai, né? A gente pare. Na verdade, a gente vai estar parindo o nosso ovo todas as manhãs, né? A gente recebe ele à noite e pela manhã. Tem vezes que ele não quer sair. E é uma cura que está sendo realizada ali. Então, deixa ele que a hora que ele quiser sair, ele sai, Ai. sabe? E assim, eu já ouvi muitas manas com medo de fazer, porque, ai meu Deus, vou colocar e não vai sair mais, e não sei o quê. Mas ele sai. Mas aí tem todo um cuidado também, porque tu tem que saber qual que é o tamanho que tu tem que Hum, indicar, qual que é o tamanho que tu tem que usar. Tem pedras que elas são tóxicas e não hum, podem ser usadas, né? Tem uns que tem buraquinho, que tem furinho, não se deve usar isso também, porque tudo o que, qualquer rachadura, qualquer coisinha, ali pode ficar uma bactéria. E isso, em hum. vez de nos ajudar, só piora, né? Ele pode também arranhar o nosso canal e daí criar um problema também. Então, assim, é todo um cuidado, sabe? Por isso que eu trouxe as pedras, as iones que eu vou entregar para as meninas, é tudo do Brasil Do já, de Brasil. lugar, sabe? Do lugar lá bonitinho, que elas trabalham já com cuidado, que foram mulheres que fizeram também, sabe? Então tem todo. Já tem energia, né? Aquela energia da. Exato. A gente sabe que não vem de exploração, sabe? Porque isso também é importante cuidar de onde vem, né? Se teve exploração ou se não teve exploração, isso é muito importante para saber exatamente a energia. Por mais que tu limpe, né? Por mais que tu vá fazer o teu ritual, é muito importante tu comprar já de uma fonte segura, né? Então, assim, e que seja verdadeira, né? Porque a gente vê tanta cópia por aí que a gente jura que é de verdade e não é, né? Também, Então, né? assim, então eu estou muito feliz com esse projeto, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo, porque ele é já vai ser e é o meu carro-chefe de agora, além das medicinas da floresta. Vamos falar um pouquinho das medicinas? Por favor, esperando você abrir o altar. Vamos falar das medicinas da floresta, porque, Ai, nossa, e é engraçado, né? Que assim, uma coisa que eu acho que é bem paradoxo, né? Remédio, as pessoas não hesitam, né? Tomar um remédio, né, da farmácia para qualquer coisa, mas a gente fala de alguma coisa assim mais, né, da floresta. Mas vamos lá, fala um pouquinho pra gente, Edna, que eu acho que é fascinante assim, como a tua jornada, né? Uma coisa vai se abrindo depois da outra e elas, né, de repente todas elas se integram para fornecer uma coisa que só você pode fornecer, né? Com muito sim, amor. sim, sim. E Vamos lá. autenticidade, porque isso é muito lindo, sabe? Porque toda mulher é capaz. E eu me deparo muitas vezes com cópias. Eu me deparo, sabe? E eu fico pensando assim, caraca, todas têm um potencial incrível. Todas podem criar seu caminho, sabe? Não precisa copiar, pode se inspirar, mas não copia, por favor, Todas somos sabe? canal, né? Eu concordo contigo Claro, totalmente, canal. E como você falou, claro. com sua autenticidade. E assim, eu acho que também é muito do paradoxo que tem abundância tá aí, né? Não tem escassez, tem abundância para todo Tem mundo. para Cada um só vai todas. adicionar o seu tempero, né? Uhum. Mas conta maravilhosa, como é que você começou com as medicinas da floresta? Conta como é que foi o chamado. E você ficou na Amazônia agora, né? 21 dias. 21 Que deve dias de ter mergulho. sido, meu Deus do céu, conta tudo. Então, faz 3 anos, né? Na verdade, desde que eu cheguei, é engraçado, porque foi desde que eu cheguei aqui
que as medicinas começaram a me chamar. E daí eu olhava na internet e digo, meu Deus, eu quero consagrar ayahuasca, como é que eu faço? Eu olhava e olhava e olhava e digo, mas não vou consagrar assim, desse jeito não, sabe? Porque tem muita informação, tem centros, né, para consagração aqui e tudo mais. Eu digo, mas eu não conheço, como é que eu vou ir? Porque isso é uma medicina potente, né? E a gente tem que saber para onde a gente está indo, né? Quem é que vai servir? Como é que vai ser essa cerimônia, né? Todo esse cuidado. E daí eu não sentia, porque eu sou muito, eu tenho que sentir, eu tenho que sentir. E daí, em 2023, eu fui para Espanha fazer um curso, né, que foi o da ativação de Kundalini, né? Ai, vamos falar disso depois também, por favor. Já vim inspirado, ó. Ó. Só com a serpente aqui na. Só com a serpente na orelha. Então, eu fiz o treinamento, né, lá na Espanha. Foram 5 dias, maravilhosos. E, e foram 8 ativações, né? Nesses 5 dias. Então, assim, é uma Edna antes e uma Edna depois também, porque meu Deus do céu, é muito potente, é muita força, é muito. Enfim. A Mana que estava servindo o cacau, ela me convidou para um retiro, Na né? Espanha, quando você foi na Espanha. Isso, que ia ser na Espanha também, de mulheres medicina. Peraí que tô me cortando aqui. E daí, aí eu digo, pronto, eu gostei dela. Aí, aí ela serviu o cacau, né? E eu já achei ela uma amada. Daí a gente fez uma roda com o rapé. Daí eu digo, meu Deus, será que eu vou fazer? Será que eu não vou? E foi logo depois da janta, né? Fogueira dela, assim, vamos pra lá, se tu sentir, tu faz, senão não. Todo mundo fez, eu digo, tô dentro, vou fazer, já tô aqui mesmo. Sentiu o chamado e foi. E foi assim, e foi aquela coisa, meu Deus, eu nunca vomitei tanto na minha vida. Toda a janta, mas é que foi errado a questão de ter sido feito depois da janta. A gente tava todo mundo com o estômago cheio, né? É errado, né? Eu ia vomitar de qualquer jeito. Porque eu tava fazendo uma limpeza mesmo, né? Então tava tudo certo. E eu me apaixonei. Eu digo, meu Deus, eu quero mais disso. Eu quero mais disso. Eu quero me conhecer melhor, né? Porque do rapé veio a minha bruxa, veio a minha voz interna, sabe? E daí eu digo, que é isso? Que força que é essa? Eu quero. Aí eu fui para esse retiro depois, foram 11 dias com as medicinas da floresta e foi a melhor Esse coisa que eu foi fiz na na vida Espanha também. também, Edna. Foi Também, depois. Sevilha. Sério. Ai, meu. Ai, gente, deve ser Dentro de uma. um monastério, nas Uau! montanhas, foi maravilhoso. Maravilhoso, foi Gente. fantástico. E aí eu digo, não, eu também quero servir a Madrecita, eu também quero, porque eu já senti esse chamado. Meu avô é índio, então assim, já tenho, Da sabe, ancestralidade total, né, minha linda, né? total, total. E daí, aí eu, tá, mas né, step by step. Aí eu comecei com o rapé, né? Desde Certo. então eu faço cerimônias com rapé, com cacau, né? E agora também com a madrecita, né? Então, assim, tá um caminho muito lindo, tá muito maravilhoso. E foi através, conectou, porque foi assim, ó, eu sempre, todos os anos eu deixava assim, eu vou para o Brasil, eu vou para a Amazônia, mas né, passava o ano e eu não ia, passava outro ano e eu não ia. O que que a JASP fez comigo? Tu vai e pronto. Sabe? Que foi através da Ionieg, tipo Faz as assim, malas, faz as malas, vamos. porque eu parei de adiar, eu parei de deixar para depois, não tinha mais tempo para isso. Ela é incrível o que a energia dessa egg faz, porque ela diz assim, não, tu vai e pronto, sabe? E foi o que eu fiz, eu fui. E fui parar na Amazônia. Tipo, depois de 6 anos, eu fui pro Brasil e fui passar 21 dias na Amazônia, que foi a experiência mais maravilhosa do mundo, assim. Tomando a medicina todos os dias, né? Que também isso era um mito de que a gente não poderia, né? E é só um mito mesmo, né? Porque quem está preparado para receber ela, né? Então, não Ela tem, chama, né, Edna? não Ela chama, tem, né? não tem. E é um estudo tão lindo, tão profundo, sabe? Tão maravilhoso. Ai, eu não sei explicar assim, sabe? É o sentir mesmo.
E a vida expande muito. Eu já recebi milagres assim, ó, depois de 3 horas de ter consagrado e ter pedido, sabe? E tá conversando assim com a minha amiga, tá relatando com ela o que que tinha acontecido, o que que eu tinha pedido, e daí vem assim a mensagem, eu digo, "Ah, como assim? Sabe? Milagre, um milagre mesmo, assim, sabe? Do alinhamento, sabe? Da profundidade que foi. Porque hoje eu consigo ter essa profundidade porque já tô, né, no caminho há mais tempo. Então eu consigo direcionar, né? Porque quando a gente está no início, a gente não consegue dar esse direcionamento, né? Porque é tudo. Eu não sei se tu já tomou. Já tomou? Nunca Nunca? consagrei, nunca, nunca consagrei. Então, ó, né? Vamos conversar sobre isso. Então, assim, ela é muito, ela tá muito gentil. Aí eu entendi também que é a minha energia, né? Porque sou eu que tô preparando ela. Então, assim, nossa, tá muito Tu maravilhoso. é Tá muito muito, amorosa, muito só de te maravilhoso. escutar. Tu tem assim, essa amorosidade. Eu vi um vídeo teu, acho que foi ontem, fazendo o teu cacau. Gente, só a vozinha dela, a leveza, né? Como você falou, minha linda, com a sua energia, né? No final das contas lá, né? Sim, e tá sendo umas experiências lindas, sabe? Lindas mesmo. Então eu tô bem feliz com esse canal que abriu também, né? Porque tá vindo muito rápido. Eu voltei só faz um mês. Um Gente. mês e 2 dias. E eu tava, dia 16 agora, na verdade, fez um mês, né? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como assim? Só faz um mês, porque pra mim, na minha cabeça, já fazia muito tempo que eu tava aqui. Porque eu já fiz tanta coisa dentro Coisa. desse mês e continuo fazendo, sabe? E tá abrindo mais portas. É, é incrível, é Sabe o que incrível. eu acho também? Eu acho que tu tá tão conectada ao teu propósito que você veio fazer aqui que o tempo acelera, né? Tua energia, né? Meio que acelera. E Ednei, conta da Kundalini. Como é que foi pra você? Assim, foi primeiro, não foi não, peraí, você falou que foi primeiro a medicina A da não, Kundalini. Não. Kundalini, aí depois foi pra medicina da floresta, né? E Aham. assim, eu sei que você faz isso, assim, e você vendo as pessoas comigo, eu vou contar um pouquinho também da minha experiência, como a minha aconteceu. Mas assim, explica para quem tá vendo, né, com o teu jeitinho de explicar, né, que muitas pessoas ficam meio incertas do que se trata, né? E eu Uhum. aqui, ó, para inspirar com os brinquinhos. Então, a Kundalini é a nossa energia sexual, né? É a criadora do tudo. Foi como foi criado o universo. Então, é a energia mais potente desse mundo, E né? que as Desse pessoas mais universo. têm vergonha de falar, né? Que é o jeito que a gente foi ensinada, Porque como a se gente foi fosse, né? castrado. Exato. É. Então, assim, todos nós temos, né? Essa energia que fica bem guardadinha no nosso primeiro chakra, enroladinha, né? Como uma serpente. Por isso que a gente chama de Kundalini, né? E quando ela recebe uma fonte de energia correta, ela vai despertando e saem duas serpentes, né? Que são dois nodos, né? Que a gente tem de um lado feminino e o um lado masculino, né? Dentro do nosso corpo. Que ele faz, ele, ele tá envolto a nossa coluna e sai no topo, né? Então, assim, é um circuito de energia. E quando a gente ativa esse circuito de energia, tudo abre, tudo desbloqueia. Nosso caminho, nossa, assim, ó, abriu as portas mesmo para tudo, sabe? Principalmente para abundância mesmo, porque a gente se expande muito, né? A gente recebe muito aquela energia e aonde tá os bloqueios dentro da gente, ele vai abrindo. Aí tu vai tem gente que sente dor, e é normal eu sentir dor, né? Porque eu cheguei lá assim, morta. Eu tava trabalhando na Matrix, tava lá assim, ó. E eles ficaram na minha volta um tempo, três Uau. ativadores. E não ativavam a minha Kundalini. Eu tava mortinha e eu me sentia morta mesmo. Gelada e não me mexia, não me movia até eles conseguirem. Quando eles conseguirem, eles abriram o meu cardíaco, veio para cima, minha cabeça foi para trás e eu comecei a respiração. E foi tipo assim, sabe? Respirei. E aí eu comecei a viver, vamos dizer assim, né? Voltei à vida.
Meio que E foi, desbloqueia, né, minha lida? É meio que um desbloqueio, né? não, total. E daí ali só foi desbloqueando os outros, né? Só foi abrindo e desbloqueando. E daí vai passando pelos chakras, né? E os seus chakras estando alinhados, né? Tu tem uma outra vida, né? Tu não tem bloqueio em lugar nenhum. A vida, tu é um magnetismo puro, na verdade, né? Porque a gente já é magnética sendo mulher. Só que a gente tá completamente bloqueada, né? A gente é Completamente levada a podada, duvidar, né? né? A gente é levada a duvidar da gente, né, Edna? Eu Uhum, acho que esse é o ponto principal. Para mim, o chamado primeiro foi, né? Não sabia nem. Quando aconteceu comigo, eu não sabia nem o que tinha acontecido, porque foi nessa classe de Yoga Kundalini, lá em Bali, logo depois do meu divórcio, minha filhota nasceu. Deu aquele estalo, sabe? Bali. Menina, com uma semana, duas, eu ia voltar de licença maternidade. Comprei minha passagem, fui-me embora. Gente, eu chego nessa aula de Yoga Kundalini. Esse mestre. Edna, no final da aula, eu acho que era 90% da sala, todo mundo, assim, sabe, chorando de uma forma e eu no meio. Assim, a minha experiência foi de eu fui pro céu, eu voltei com um pedaço do céu, sabe? Assim, eu tive umas interações com duas das minhas. Eu tenho duas irmãs que faleceram já. Gente, foi assim, a experiência mais surreal. E foi daí que foi meio que eu também da Matrix fui meio que chamada de volta, mas meio que fiquei stuck na Matrix ainda um pouco, até quando, né, uns 2 anos atrás, comecei a voltar de novo a fazer esse caminho. Portanto, né, surgiu meio que o de volta a mim. Mas isso me leva à pergunta que eu ia te fazer, né, falando nesse bloqueio, né, que as mulheres. Qual tu acha que é a queixa principal das mulheres que chegam até você? Essa desconexão, o que que você diria assim? hoje em dia, as manas que estão. Estou trabalhando aqui, né? Então, as manas que estão chegando daqui, elas estão exaustas. Porque elas estão trabalhando dia e noite, noite e dia, e elas não dão conta de casa, não dão conta de filho, não dão conta, sabe? Elas não estão se olhando. E elas se deixam por último, sempre por último. Eu tenho duas manas que tiveram câncer, né, no seio, né? Então, assim, uma maravilhosa que se curou super rápido, eu acompanhei ela, assim, foi, nossa, maravilhosa. A outra, ela chegou, me relatou, mas ela não veio para um círculo, ela ainda tá, e ela tá fazendo o tratamento, então eu tô respeitando e tô deixando o tempo dela. Quando ela estiver pronta, eu acredito que ela venha, sabe? Mas isso é, né, desse mecanismo, né, de que tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, porque senão não dou conta, sabe? Então, assim, elas estão chegando nesse estado. Esse estado, né? E essa é uma coisa que Uhum, você falou da questão do câncer de mama. Assim, alguns, né, podcasts e não, pessoas que eu escuto, né, como tá atrelado, né, na mulher, principalmente, é quando a mulher completamente cancela a si mesma, né? O seu sim. desejo, as suas vontades né, e até uma outra informação que eu estava escutando uns 2 semanas atrás, estava escutando um podcast, porque eu adoro. Olha, se as pessoas querem me mandar coisa, que é só falando de coisa ruim, não, me mande coisa que é para expandir, né? E Isso, outro podcast que eu achei super interessante falando, né, que quando também a mulher, a menopausa, né, esses sintomas da menopausa, como também, né, uma iniciação à menopausa, né? Mas que uhum, quanto mais a mulher se anulou, esqueceu dos seus sonhos, dos seus desejos, do seu propósito, mais bruscas são as causas de menopausa, né? Não sei se ressoa, mas eu achei interessante, sim, porque muito alinhado, né? Mas assim, principalmente como você falou também fora, eu acho que tem a nuance da mulher, a gente sentar no exílio geográfico já é essa pressão, né, de carregar o mundo nas costas. Aí chega aqui, adiciona a pressão ainda de criar mais uma identidade nesse lugar novo, né? Em outra língua, sim, né? sim. E tá acontecendo muito isso. Eu fico feliz que elas venham, sabe? Que daí, assim, ó, é um despertar, já é um cuidado, já é uma ação para uma melhoria, sabe? Elas ouviram o chamado e vieram, né? Então, assim, eu acredito que vai levar algum tempo ainda, mas a gente está no caminho, sabe? A gente está no caminho de trazer mais mulheres para esse lugar, porque tem para todo mundo. Eu digo para elas mesmo, vão fazer círculos, vão, tem tanta mulher precisando, sabe? Tem muita mulher precisando. Traz a tua medicina, tem muitas esperando
a tua medicina, que não é a minha medicina, sabe? É a tua, porque é com a tua frequência, né? Porque todas nós somos únicas. Então, assim, as manas que vêm até mim, que eu sou muito abençoada, as manas que vêm até mim, elas são os amores, assim, sabe? E é tudo com a minha frequência, são os meus espelhos, eu fico só olhando, sabe? E que ainda estava conversando com uma amiga e disse pra ela assim, e também tem aquelas que são mais desafiadoras, porque eu não sou 100% esse amorzinho também, sabe? Eu E também tenho os meus nem momentos, deveria, os ciclos, né, gata? Nem né? deve, né? Exato, exato. Então, assim, eu também me espelho naquela dali, sabe? E a mágica acontece, tudo acontece. Eu recebi uma mana uma vez, faz um ano isso, que ela chegou assim, e eu já tinha sentido o campo, porque a gente sente o campo, né? Quando a gente tá ancorando, uma semana antes. E daí eu já tinha sentido o campo, e eu pensei, não vai ser fácil esse ciclo. Eu digo, tá, vamos. Aí cheguei lá, assim que ela entrou, eu já senti que era ela. Aí, a primeira atividade que a gente estava, né, trazendo a nossa criança interior para brincar, né, com tinta, com fazer desenho, a pintar a outra e tudo mais, ela olhou para minha cara e disse assim: eu não vou fazer isso. Tu já olhou esse tipo de tinta aqui? Eu não vou colocar isso no meu rosto. Daí eu olhei para a garrafinha d'água dela de plástico, né? Eu digo, tá bom. Não vai botar plástico, brincar, né? Mas toma garrafa, toma plástico pela garrafa, né? De plástico, né? Toma através da água, mas tudo bem. Aí foi, ela sentou bem assim, a criança, daí eu vi ela, era criança mesmo, uma criança dela. Assim, ela sentou com as mãos assim e ficava me encarando, mas me encarando, querendo me matar, assim, nesse estilo. E as meninas tudo brincando, e eu também entrei, porque eu sempre entro, né? Eu digo, me pintem, né? Eu também pinto, e a gente faz aquela coisa boa, né? A gente resgata a nossa criança. Aí passou aquilo dali, teve outras atividades, aí ela participou, teve o momento do cacau. No momento do cacau, ela se desmanchou daí, sabe? Porque daí tocou o coração. A mulher que entrou por aquela porta, que tinha uma face, não foi a mesma que foi embora. Ela saiu das mais felizes. Chegou no final, assim, ela olhou para mim, agradeceu horrores, me pediu um abraço, sabe? Daí me deu um abraço bem apertado. Eu fiquei tão feliz, sabe? Porque ela entendeu. E ela entendeu que não era eu. E ela agradeceu, sabe? Por essa transformação. E depois veio em todos os círculos, né? Porque é isso, sabe? Ela estava tão ferida, e a criança dela tão ferida, mas eu não enfrentei ela, né? Eu acolhi, sabe? E tá tudo bem, ela não quis fazer, tá tudo bem isso pra ela. Aqui a gente não é obrigada a fazer nada. Pode ficar tranquila, se tu não quer participar, tu pode ficar aí assistindo a gente, não tem problema nenhum, sabe? Então, era o que ela queria. E ela queria aquele aconchego do cacau também. Ela queria aquele abraço, ela queria aquele, sabe? E, nossa, e ela é um amor, a gente se dá super bem até hoje, sabe? Então, assim, ali eu também me vi. Eu também vi a minha criança ferida ali, Espelho, né, que sabe? você falou, né, minha linda espelho, né? E É, as lágrimas dela, libertação, né? total. Libertação, aquela lágrima que você chora, que você fala, ai meu Deus. E Edna, uma coisa também que eu vejo, sabe? Eu noto muito, né? Porque eu venho mais daquela parte de carreira, né? Eu trabalho com mais clientes assim que vieram do mundo corporativo, que perderam, se perderam, coisa e tal. E eu acho que também essa desconexão, né, da gente saber quem a gente é, da gente, né, olhar para nossa criança ferida, para o que a gente for, meio que para a gente, da gente estar nessa confusão, o que que eu vou fazer, para onde eu vou, né? E como essas medicinas, né, essas terapias que você usa, elas meio que colocam no cotidiano, né, a medicina, né? Assim, Ah, como é que você aconselha assim para mulher que está perdida? O que que você diria para mulher que está perdida? Como é que é no dia a dia dela a diferença pequena que ela pode fazer para se reencontrar com essa força que ela é, né? sim. Ela pode fazer
dá pequenos passos, né? Porque o pouquinho já é bastante. A gente começa de pouquinho, né? Então tem tanta ferramenta que tu pode começar. Eu sou apaixonada por Ho'oponopono. É uma ferramenta fantástica que tu pode estar ali, ó, compra o teu japamala. Se tu não tem dinheiro para comprar ele, vai na internet, vai lá, pega, né? Pesquisa no YouTube, tem as 108 vezes do Ho'oponopono para o que tu quiser, né? Enfim, repete 108 vezes. Ah, às vezes não dá tempo do 108. Ok, 9, sabe? 18, né? 27, vai fazendo múltiplos de 9, né? Então, assim, é uma ferramenta fantástica que lá no início, nossa, me auxiliou, e até hoje me auxilia, assim, ó, horrores, porque se tem coisa que eu tenho que limpar, vem ele, eu digo, vamos limpar o campo, meu filho, vamos lá. Vamos Porque trabalhar, venha! né? Eu amo, amo. Eu tô sentindo de fazer uma 21 dias, porque de vez em quando eu faço no Instagram pra todo mundo, né? 21 Ai, me dias avisa que eu quero entrar, viu? Me avisa que eu de chego, com Ho'oponopono, porque certeza. assim, de grupo, né? Tem muito Potência, né? mais força, né? Potencializa, né? Isso, e é uma delícia. Eu amo, eu amo, amo. E, e se reconectar, né? Se reconectar todos os dias. Não deixar para orar só quando a gente está desesperado. Tu Precisando. pode orar todos os dias, tu pode acordar, né? E pedir para vida, me surpreenda de todas as maneiras, né? Incríveis, sabe? Isso também é uma oração, sabe? Traz para ti. Eu tenho, depois se você, se quem quiser, que vai assistir a live depois, né? Pode me pedir, eu tenho um e-book, tá? De reconexão com o útero, só de afirmações. Então, assim, ó, tá ali, tá pra autoestima, tá pra, sabe, pra amenizar as cólicas, né? Mas, assim, outra coisa, além da oração, além das afirmações, faz um carinho em ti. Vai lá, faz um chazinho, sabe? Que filme que tu gosta de olhar, né? Vai lá, assiste um filme gostoso, tira um tempo pra ti, né? Passa um creme no cabelo. Quantas mulheres passam o tempo todo e eu só no trabalho e não tem tempo para se olhar no espelho, É. né? Tem uma técnica muito maravilhosa que eu fiz, comecei a fazer lá em 2020. E eu amo contar porque ela é transformadora, ela é boa mesmo. De se olhar no espelho e dizer o quanto a gente é linda, o quanto a gente é maravilhosa, né? E dizer eu te amo, olhar dentro dos olhos da gente e dizer eu te amo. Quando eu recebi essa técnica para fazer, eu digo, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai funcionar. Mas eu sou ariana, né? Eu digo, né? Estão me desafiando, eu vou lá e eu vou fazer, vamos ver. Estão dizendo que funciona, vai, né? E eu comecei a fazer. Na primeira semana eu digo, ai, que coisa mais estranha, porque eu tinha muita dificuldade de falar pra mim mesma que eu me amava, sabe? Ai, gente, Nó, né? Ao invés de falar, olhar no espelho, nossa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Não. aham, aham. Aí comecei a fazer. Passou um mês, eu digo, ó, a coisa começou a melhorar. Eu comecei já a sorrir pra mim mesma, sabe? Dá uma Porque piscadinha, depois tu dá uma piscadinha pra você, né? eu sei que depois do terceiro mês eu já tava assim, e aí, gata, onde é que nós vamos hoje? Sabe? Agora eu não posso ver um espelho. Eu digo, tu tá linda mesmo, né? Ai, que maravilhosa. Mas é, Não. né? E daí passa um batom e digo, caraca, que mulher é esse? Que mulherão, sabe? E eu não era assim. Isso desperta a nossa vaidade, né? E é uma relação completamente diferente com a gente, com o nosso corpo, né? E com tudo ao nosso redor, né? Porque quando tu se reconhece essa deusa que tu é, os outros também reconhecem, né? Porque a gente tá vibrando isso. Então, assim, o que a gente emana é aquilo que a gente recebe, né? É frequencial. Então, não é só dizer, é agir, né? É sentir, né? Então, assim, é isso que eu vivo, sabe, diariamente, porque de pouquinho em pouquinho eu fui me reestruturando, eu fui desconstruindo muita caca, muita crença limitante, muita coisa que me deixava aqui, né, aqui, assim, e, e hoje eu vivo o milagre todos os dias, né?
Porque que é passa e esse isso. milagre passa para as suas, né, mentoradas, quem passa pelo caminho. Agora, uma coisa que eu vou falar, que eu tô tão apaixonada, vamos falar de Avalon? Ai, vamos. Conta, eu vi que você está anunciando, né, o próximo retiro em Avalon. Edna, pelo Sim, amor de Deus. Eu, assim, sim. sabe, conta, né? Fazer um círculo. Eu sei que você já teve círculo em Avalon, né? Vai ter agora outro em setembro. Conta um pouquinho, vai, que coisa potência, que lindo, né? Conta. Para mim, Avalon é a minha segunda casa, né? Então, assim, é sempre muito emocionante estar lá, né? Muito. Eu já vivi naquelas terras, eu já vivi naquelas terras. Então, assim, é uma reconexão muito mágica, né? E o ano passado eu fiz um retiro lá e agora já vou fazer outro, agora em setembro. Eu acabei de anunciar porque eu ainda estava pensando nas datas. O ano passado foi em outubro. Esse ano eu penso pegar o equinócio de outono, né? Então, assim, vai ser lindo, assim como foi o outro. E eu tenho muitas histórias lá, né? Eu já vivi muito lá, profundamente. Em 2022, eu tinha desistido de fazer círculo, eu tinha desistido de trabalhar com mulheres, porque eu descobri um nódulo no meu seio e eu pensei assim, eu não quero mais. Como assim? Eu tô cuidando das outras e não tô cuidando de mim? Eu não tô olhando pra mim? Como assim? E eu me revoltei. Eu me revoltei com tudo, com Deus, com tudo. E eu disse assim, ó, podem me levar, não quero mais brincar disso aqui, não. Eu já cansei, né? Aí, não gosto desse jogo. Bem revoltada. E não deixava ninguém me acessar, né? E eu tinha ganhado uma terapia com uma mana num curso que eu estava fazendo. Deus é muito magnífico, né? Digo assim, ó, nossa. E eu fui fazer, e daí eu pensei assim, tá, já que eu ganhei, eu vou consultar com ela. Ela lá de Bruxelas. Eu vou fazer essa consulta aí com ela, né? Mas não vai dar nada. E daí eu contei pra ela o que estava acontecendo. E daí o que ela estava fazendo era uma regressão. Então ela fazia comigo era regressão. E foi muito fantástico, ela é maravilhosa. Então eu ia lá aonde estava a dor. Minha criança ferida, né? Ia lá na minha criança ferida. E trazia pra luz, né? E eu me lembro até hoje, no domingo de Páscoa, eu tinha uma consulta com ela pela manhã, e daí eu disse assim, eu tô morrendo de vontade de ir pra Avalon. Aí ela assim, e por que tu não vai? Eu digo, né, por que que eu não vou? Eu sei que eu saí de casa, terminei a consulta com ela, arrumei uma mochilinha dessa vez, foi só uma mochilinha, Não tem mais. botei nas costas e peguei o saco de dormir dessa vez. Só teve até saco de dormir, da outra vez não teve. E fui pra Avalon. Cheguei lá às 6 horas da tarde também, que nem da outra vez que eu cheguei, 6 horas da tarde. Deixa eu só tomar uma aguinha. Para quem não tá aqui na Inglaterra, Avalon é quase do ladinho de Glastonbury, onde tem aquele festival bem famoso, Não, né? é Glassbury. É É lá em Glassbury. Glastonbury, né? Eu nunca fui, mas eu É. vou com você, já disse, vou com você. Isso aí, vamos agora, setembro. Aí, aí eu fui, cheguei lá às 6 horas da tarde, mas aí já tinha hotel, já tava tudo certo, né? É claro que eu não reservei, porque eu ia dormir lá em cima, que eu queria dormir no topo, mas com o saquinho de dormir, tava tudo certo. Cheguei lá dentro do Thor, tinham duas manas. E eu sentei, fiquei fazendo as minhas orações. Aí elas começaram a cantar. Quando elas começaram a cantar, era uma música tão linda que eu comecei a chorar. Eu me esvaí em choro. E daí veio elas e me abraçaram. E Tô toda continuaram arrepiada, tô cantando. toda arrepiada. Abafa. As- Elas de Manchester, as duas. E daí eu naquela época não falava muito bem o inglês, então eu, nem chorando ainda piorou, né? Mas eu consegui me comunicar com elas, e elas perguntaram onde é que eu ia ficar. Eu digo, vou ficar aqui. Elas, como assim? Tu vai ficar aqui? Eu digo, vou ficar aqui, eu tenho saco de dormir, eu vou ficar aqui. Elas olharam uma pra outra, não, tu vai com a gente. Só deixa. Aí elas estavam em 5 mulheres. Deixa eu ver. Não, 4 mulheres. Eu fui a quinta. Comemorando o aniversário de uma.
que era a Ariana, que nem eu, que fazia de 16 de abril, eu faço 22 de março, mas ela faz um dia depois do meu pai. Então elas estavam lá comemorando o aniversário dela. Todas mulheres de medicina, todas, todas as quatro. E daí, quando eu fui, daí elas disseram, vem com a gente. Aí eu desci o morro com elas. E quando eu cheguei na casa, elas estavam na casa da Alice no País das Maravilhas. A Toca do Coelho, pintado assim, ó, o coelho. Aí eu digo, caraca, né? Me belisca, a Aí, vida continua me surpreendendo assim, né? Gente, aí é, entrei. Aí pra entrar na sala, a gente tinha que abaixar, que assim, que nem a Toca do Coelho mesmo, né? gente, Quando eu cheguei na sala delas, tudo do feminino. Era tambor, eram as deusas, eram cartas, absolutamente tudo. Tudo que eu disse que eu não queria mais pra minha vida, ele foi lá e disse assim, ó, toma, 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 sabe? Aí eu chorava, né? O que que eu fazia? Eu chorava. Elas dançaram pra mim. Eu dormi no sofá da sala delas. Elas enviaram tanto amor incondicional, que você não tem noção, assim, sabe? Foi tão gostoso estar lá. Aí no outro dia de manhã eu fui para uma pousada, que eu já tinha ido naquela pousada, gostava daquela pousada. E a pousada tem nome de anjos, né? E o meu pai é Miguelito, né? São Miguel Arcanjo. Aí, adivinha qual foi o quarto que eu fiquei? Miguel São Arcanjo. Miguel Arcanjo, Meu né? Foi eu Deus, pro quarto dele. Edna. Eu digo, nossa, eu fui muito bem amparada, né? Aí, e naquela semana eu tinha que ir para o hospital, fazer mamografia, fazer a eco, né? Tava tudo marcado. Porque era um caroço assim, gigante, dava pra ver, tava saltado aqui assim, sabe? Aí eu disse, eu vou tomar banho nas fontes. Aí aconteceu um babado lá na cidade que fechou a estrada. E eu tinha que fazer, quem era morador, fazia a volta. E como eu tava nessa pousada que era mais afastado, eu perguntei como é que fazia, eles me ensinaram a fazer a volta. Eu fui pra dentro do Jardim do Sagrado Feminino sozinha. Levei meus paninhos, que eu tava menstruada, levei meus paninhos, eu lavei na fonte. Eu me vi nua, porque daí eu me banhei nas águas do Sagrado Feminino, né? E rezando para que não tivesse ninguém. E não teve, foi só eu. E daí saí dali e fui pro masculino, que é do outro lado da rua. Cheguei lá, ela tava recém abrindo. Sempre é homem que abre. E desse dia foi uma mulher. Uau. Eu entrei dentro da fonte da piscina do masculino, sozinha, sem ninguém, e tendo uma mulher como guardiã. Eu Nossa. tinha, ia pedir pela cura. Quando eu saí de lá, no outro dia de manhã, já, não, já tinha diminuído aquela bola que tinha aqui mais, ela sumiu. Aí eu tinha certeza que tinha, sabe? Que já era. Quando chegou no hospital, que a doutora fez, ela assim, só tem bolinha. Como é que é? Bolinhas d'água aqui. Eu chorava, né? Eu chorava e ria. Eu digo, eu Que sei que eu história. só tenho bolinhas d'água. Então, assim, isso são milagres, né? Que eu continuo recebendo, que lá pra mim é muito mágico por causa disso, sabe? Eu levo as meninas e eu digo, ó, se banhem, aproveite, se banhem, sabe? E a gente fez isso no último retiro, né? A gente se banhou nas águas do masculino, que é a coisa mais linda do mundo. Nossa, é Ai, muito maravilhoso. gente, um dia você vai ter que escrever um livro. Eu sei, você me contou algumas das histórias, vai sair um livro seu, só das suas histórias em Avalon, porque, nossa, Edna, já passaram uma hora e eu quero ficar aqui pra sempre, como é isso? Minha linda. E assim, né, a gente tá quase, né, chegando ao fim. Eu não queria, né, mas seu Deus já vai ficar aqui o dia todinho. É, né, assim, o que que você diria, assim, Edna, qual é, né, em relação a as mulheres, né, se reconectarem com si mesmas, qual seria a sua mensagem assim que você gostaria que chegasse para todas as mulheres agora nos tempos que nós estamos vivendo em relação à cura de si mesma? Não fiquem parada, sabe? Vão. A gente não é louca. Não te acha louca, porque ainda tem muitas mulheres que se acham louca. Tem muitas mulheres que não se conhecem, procuram se conhecer. Sabe, a gente tem tanta informação na internet.
Ah, eu não tenho condições. Eu vou dizer uma coisa, mesmo a gente não tendo condições, eu já ajudei tanta mana que não tinha condições para vir no círculo, sabe? Eu sempre tenho, sempre. Eu digo assim, não vai ser por causa de dinheiro que tu não vai participar. Como é que tu pode fazer? Sabe? Então, assim, muitas chegam e pensam assim, me relatam, e eu acho a coisa mais linda, sabe, o que estão passando. E dizem assim, eu quero, eu preciso, eu tenho que estar. Vem, vem, sabe? Vem. Não, tu não vai ficar de fora. Por mim, tu não vai ficar de fora. Sabe? E é tão lindo porque eu recebo muito mais. Eu recebo de N outras formas, inclusive do agradecimento delas. Sabe? Que é tão lindo, que é tão puro, que é tão genuíno, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder proporcionar isso também, né? Então, não fiquem acuadas, não pensem que não podem. A gente pode tudo, a gente só tem que querer, sabe? Tá tudo Então, aqui, assim, né? ó, Tirar as dá crenças um. limitantes, tudo é possível, tudo está disponível, assim é. Sim, Ô, maravilhosa, e fala mais então, o que está acontecendo agora? A mentoria do Ione Egg que começa quando? Dia, dia 26, sábado que vem. sábado que Sábado vem. que vem. E o Isso. Avalon, e além desses dois, o que mais? Que está surgindo agora? Avalon, como é que as pessoas sabem dos cursos? Direto no teu Instagram, né? Isso, aham. E lá também tem o link que tu pode estar me chamando pelo WhatsApp, né? Que daí eu vou estar passando tudo bem direitinho, bem bonitinho. Tô preparando pro ano que vem para nós irmos para Peru, tá? Para Shipibo, 10 dias maravilhosos na Amazônia do Peru, que são com as abuelitas que são, ai, umas Ai, maravilhosas. meu Então a Deus do céu, já gente vou colocar vai. no meu calendário, já quero. Ô, minha linda. E Edna, confirma pra mim, é Edna Lessa, como é que é o teu handle do Instagram? Eu vou escrever, quando eu salvar a live, eu vou colocar lá também. Qual é o teu Uhum. handle? Handle é Edna Lessa, Ponto terapeuta. pronto, terapeuta. E você também falou que quem for no seu perfil pode dar um download no livro também, né? No Não, e-book me que você tem chama. lá. Não, não Bota... tá lá. Daí Ah, tá, pra me chamar. manda um direct, isso, que daí eu mando o e-book, que é bem lindo, bem maravilhoso Ah, mesmo. gente, Foi feito com muito carinho. eu vou falar uma coisa para você. Que gratidão te receber aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Edna, você, mulher medicina, só conversar com você já é uma cura, meu amor, sabe? E lindo, fã demais do trabalho que você está fazendo. E já tô aqui para manifestar para chegar em Avalon com você, que eu quero ir com você também, né? Ô, minha linda, eu quero agradecer e todo mundo, vá lá, Edna Lessa.terapeuta, mas eu vou salvar minha linda gratidão. Olha o seu trabalho, lindo, inspirador e todas nós somos o nosso templo, né? Nosso templo está aqui, é só a gente abrir as portas do templo, né? E Sim, se conhecer, né? Se resgatar, né? sim. Só se dá a oportunidade, né? Se der oportunidade, eu já quero tudo com você. Aquela bem louca, vamos! Oh, meu amor, obrigada. Obrigada a todo mundo que Ai, apareceu. E essa live vai estar salva no Spotify também no podcast. Eu vou estar dividindo o link depois também. Obrigada, tá bom. maravilhosa, mana amada. Um beijo. Obrigada a todo Gratidão. mundo. Beijo, tchau, tchau.